Jeremias capítulo 31. Todos acharam? Jeremias 31, versículos de 1 a 7. Olha o título desse texto: Lamento transformado em júbilo. Amém? Desde domingo passado o Senhor está querendo fortalecer a nossa fé, está querendo consolar a nossa alma. Domingo passado Ele fez uma promessa linda, né? De que nós vamos ser instrumentos de resgate da nossa família e também de muita gente que está lá fora no mundo perdido. Porque por causa do nosso exercício de fé e de adoração neste lugar, Deus vai trazer muitas vidas do norte, do sul, do leste e do oeste. Amém? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva Senhor o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor a nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Até aqui nos basta esse texto, e glória seja dada ao Deus
que nos ministra esperança. Vamos dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Nesses dias terríveis de cativeiro para Israel, de sofrimento, de escuridade, de escravidão para eles, porque estavam distantes, numa terra estranha, sendo escravizados por um povo estranho, sem direito a nada, sem perspectiva de futuro. Deus levanta o profeta Jeremias para ministrar esperança ao coração do povo e dizer: Israel, existe esperança para o seu futuro. Não desfaleçam as suas mãos, não esmoreça a sua fé, porque eu sou como um pai para Israel. E todo pai que ama de verdade, ele vela pelo futuro dos seus filhos. Ele projeta para os seus filhos um futuro de esperança. Então o nosso Deus é um Deus que ministra no nosso coração a esperança. Hoje nós vivemos dias que escutar a mídia, assistir os noticiários, entrar na internet para ver as notícias do mundo, é uma coisa aterradora. É um momento assim que parece que vem uma nuvem de trevas sobre a gente. O nosso espírito fica abatido. A gente fica preocupado com o futuro. O que será que vai ser de mim? O que será que vai ser dos meus filhos? É ou não é verdade? Quem sabe do que eu estou falando? Isso é verdade? Mas nós temos um Deus que diz aos seus filhos, ao seu povo que Ele ama, que Ele guarda, que Ele protege e livra de todo o mal. Há esperança, ó Israel, para o seu futuro. O nosso Deus é um Deus que não só tem o poder de ministrar esperança ao nosso coração, como Ele pode fazer com que a nossa esperança, a nossa expectativa em fé nele, possa trazer à existência para nós um futuro de paz, um futuro realmente de esperança. A esperança é algo ligado ao futuro, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que se importe muito com o passado. É importante a gente entender a mente de Deus, ver como Deus é e como Deus avalia as coisas. Deus não está interessado no seu passado. O seu passado para Deus foi apagado lá na cruz do Calvário. Quem você era, ou o que você fez para Deus, não tem importância, porque Ele tem o poder de perdoar o passado. Ele nos perdoou completamente os nossos pecados do passado. Se você está em Cristo, os seus pecados todos, matéria de pré-encontro, foram lançados num lugar chamado Mar do Esquecimento. O que você fez de errado, o que você fez de ruim, foi completamente perdoado por Deus. E Deus já nem se lembra mais de quem você era ou das maldades que você cometeu com Deus, com você mesmo e com outras pessoas. Porque Ele nos perdoa completamente, Ele anula completamente o nosso passado espiritual, nos separando desse passado espiritual pelo poder do sangue de Jesus. Uma vez que o sangue de Jesus purificou a sua vida, tudo que você fez ontem, o mês passado, o ano passado, há 10 anos atrás, não interessa mais para Deus. Ele se esqueceu disso. Amém? Só um minutinho. E Ele tem não só o poder de perdoar o passado, como Ele também cura as feridas deixadas pelo passado. Amém? Como é que Ele faz isso? Ele tem o poder de transformar o passado, de curar o passado,
porque Ele nos dá a experiência de sermos feitos por Ele novas criaturas. Deus apaga o nosso passado, Deus cura o nosso passado, fazendo de nós pessoas novas. Você entende esse milagre? Não adianta você ficar chorando as feridas do passado, as derrotas do passado, as dores do passado. Por quê? Porque o passado para Deus passou. E assim como passou para Deus, precisa passar para você também, porque você foi feito por Deus, uma nova criatura em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então como é que Deus anula o nosso passado, nos transformando em pessoas novas? Aquele velho homem, aquela velha mulher que você era, morreu, foi sepultada lá nas águas do batismo. E ressurgiu o quê? Uma nova criatura em Cristo, renovada e transformada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo físico. Quantos creem nisso? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Você hoje é um novo homem. Posso ouvir um amém dos homens? Vou falar de novo, para vocês falarem com bastante convicção. Você hoje é um novo homem. Agora quer ver como a voz das mulheres é mais forte? Você agora, depois de Jesus, você é uma nova mulher. Não falei que elas iam ganhar? Agora eu vou dizer todo mundo junto. Eu vou falar, você é uma nova criatura. E aí todo mundo vai dizer junto, amém? Depois de Jesus, você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Então, se você é uma nova criatura e todas as coisas foram recriadas em você, a imagem e semelhança de Cristo, esquece o passado. Se desprenda do passado e entenda que Deus está preocupado sim, não com o que você era no passado, ou com o que aconteceu com você no passado, e sim Deus está preocupado com o que você quer ser e com o que você vai ser no futuro. Amém? E eu quero dizer que Deus tem um futuro glorioso, um futuro maravilhoso, de vida, de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade e de frutificação para a sua vida, em todas as áreas. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Pode aplaudir com alegria, porque isso é uma verdade. Deus projeta um futuro para nós, e Ele projeta um futuro através de nós. Amém? As suas escolhas, a sua postura espiritual, hoje, é o que vai determinar o seu amanhã. A maneira como você se comportar hoje em relação a Deus, é o que vai fazer se cumprir ou esse futuro de esperança, que Ele diz que é o que Ele quer para você, ou um outro futuro qualquer que você pode gerenciar, que você pode construir de acordo com os seus próprios pensamentos. No conceito de Deus, Ele quer para você algo maravilhoso. Ele tem para você algo precioso. Amém? Olha, Israel estava lá no sofrimento. Israel estava dizendo assim, vamos morrer aqui nesse cativeiro da Babilônia. Vamos perecer aqui. Mas Deus está falando assim, não, Israel. Ó meu servo Jacó, ó meu povo Israel, comece a se alegrar, comece a louvar, comece a cantar de júbilo, porque Deus tem esperança, há esperança para o seu futuro. Eu vou salvar Israel, eu vou libertar Israel, eu vou congregar o meu povo de novo. Vocês não vão ficar nem escravizados, nem dispersos. Vocês vão ser um povo grande, lindo, forte, que vai celebrar para sempre a minha bondade. Amém? O texto de Jeremias nos mostra o Senhor projetando um futuro de alegria para Israel. Olha o que ele está dizendo aqui. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Naquele tempo,
diz o Senhor, serei o Deus de todos os 12. Serei o Deus de todos os 12. Da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração. Porque será uma multidão incontável que virá a este lugar adorar o nome santo do Senhor. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor, aleluia! Olha o que ele fala. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Quantas eram as tribos? 12. Eu irei e darei descanso a Israel. Eu quero te dizer que vai chegar um tempo de refrigério. Uma pessoa chegou ali e falou assim, apóstolo, o senhor não imagina a luta que está na nossa vida. Ora por nós, por favor, que está uma guerra. A verdadeira luta espiritual. É como eu falei, né? O inimigo, ele está no seu último suspiro, porque sabe que já perdeu você para Jesus. Já perdeu a sua família inteira para Jesus. Por isso ele está no último fôlego dele, na última resistência dele. Porque ele sabe que Jesus na sua vida já venceu. Aleluia! Só tem uma maneira de você não viver o futuro glorioso que Deus tem preparado para você. Só tem uma maneira da sua família não viver o futuro maravilhoso que Deus tem preparado para ela. É você virar as costas para Deus. É você desprezar o conhecimento de Deus. É ter o congresso e você falar assim, vou para a praia. Vou descansar, estou muito cansado. Você está cansado de Deus? Nem pense na hipótese de Deus ficar cansado de você. Não se canse daquele que te ama. Não se canse daquele que te redime, daquele que te salva, daquele que te socorre sempre. Muito pelo contrário, busque cada dia mais a face dele, a presença dele, para que a sua vida seja uma vida coroada de paz. Muitas das nossas tribulações é porque em determinado momento nós não damos a Deus e a palavra de Deus o valor que ela tem na nossa vida. Amém? Tem gente que fica brincando de fé, tem gente que fica brincando de Deus, de Jesus, de adoração. E não pode, a gente não pode fazer isso. Ele é o maior bem que nós temos, ele é o nosso maior tesouro. E só a nossa intimidade com ele, só a nossa fé nele vai nos salvar da nuvem de trevas que tem vindo sobre este mundo. Amém? Você está conseguindo compreender? Então, olha o que Deus diz acerca de projetar um futuro para Israel, de projetar um futuro para você. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Eu irei e darei descanso a Israel. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Israel estava destruído, estava escravizado, assolado. Mas Deus está dizendo para eles, existe esperança para o seu futuro. E você vai ser restaurado. Talvez isso aqui seja hoje um paralelo com a sua vida. Já falamos na ministração dos dízimos das ofertas. Talvez você esteja vivendo um deserto financeiro, mas talvez essa não seja a pior situação, a pior área da sua vida. Pode ter áreas que estão afligindo mais a sua alma, entristecendo mais o seu coração, que talvez seja a sua família, talvez seja o seu próprio estado de espírito. Só que Deus te trouxe aqui nessa manhã hoje, não foi só para cumprir uma tabela, para cumprir um dever religioso. Ele te trouxe aqui para falar com você e dizer, eu vou te restaurar. Porque eu te amo, eu vou te edificar. E todas as áreas da sua vida que estão abaladas, que estão destruídas, vão ser restauradas para a minha glória e para o meu poder. Assim diz o Senhor. Você recebe? Então, por favor, dê um aplauso a Ele. Veja como Deus fala do futuro. Ele diz, eu irei, eu darei descanso a Israel, eu te edificarei
e serás edificada. Tudo fala de um futuro. A conjunção dos verbos é no futuro. Eu irei, eu darei, eu farei, eu edificarei a você, ó Virgem de Israel. Nós precisamos assimilar essa característica da mente do Senhor, do caráter do Senhor, que é um Deus que olha para o futuro. Um Deus que planeja um futuro bom para você. E o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de olhar para o passado e eu preciso olhar também para o futuro. Amém? Por que Deus está dizendo isso? Porque há pessoas que ficam sofrendo, porque elas estão presas ao passado. Quando o Senhor deseja, é que nós nos libertemos do passado e olhemos para o futuro, onde há esperança para nós. Amém? Esqueça o passado. O passado foi perdoado por Deus. O passado foi apagado por Deus. Tem gente que vive no passado, ou se lamentando das coisas que não fez certo. Não tem como consertar isso, porque não tem como você voltar lá no passado para fazer direito. Só dá para fazer direito em relação ao futuro. Então se esforce por ser uma pessoa melhor daqui para frente. Mas saiba que aquilo que você fez de errado lá, você fez de errado porque você não conhecia Jesus. Você fez de errado porque você não tinha conhecimento da palavra de Deus. Você fez errado porque você não tinha o Espírito Santo. Mas hoje você tem. E quando a gente tem o Espírito Santo, entra em operação uma verdade na nossa vida que diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova pessoa, e você vai ter uma nova vida em Cristo, e você vai ter um futuro muito melhor do que o seu passado. Quantos creem nisso? Pode dar um aplauso a Jesus. Então, tem gente que sofre porque fica preso aos erros do passado e às derrotas do passado. Ah, eu perdi não sei quem, eu perdi meu marido, eu perdi meu casamento, eu perdi meu filho, eu perdi isso, eu perdi aquilo. É verdade. Mas não vai adiantar nada você passar a vida se lamentando. Deus já perdoou o seu erro, e esse passado já não faz parte mais do projeto de Deus para a sua vida. Agora você é uma nova criatura, e vai ter um novo caminho, uma nova vida preparada para você daqui para frente. Então se desprenda do passado e olhe para o futuro. Porque assim como tem gente que fica olhando para o passado, para os erros e para as derrotas, tem gente que fica apegada às glórias do passado. Olha, quando no passado eu era um grande empresário, no passado eu tinha muito dinheiro, no passado eu tinha não sei quantos milhões guardados, no passado a minha família estava sempre junta, tal. Mas o que aconteceu? Alguma falha? Alguma circunstância? Talvez a principal delas, a falta de Jesus no meio de tudo isso aí, fez com que essa glória do passado se tornasse agora uma lembrança dolorosa no presente. E eu quero dizer para você, não viva preso às glórias do passado, porque a glória que Deus tem preparada para o seu futuro é no mínimo o dobro do que você tinha lá atrás. Quem recebe isso? Então por favor diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor. A promessa, querido, a promessa é de no mínimo dupla honra. Quero te dar uma notícia, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você teve lá no passado, seja de forma espiritual, ou emocional, ou material, vai ser no mínimo duplamente melhor no seu futuro de esperança. Quantos acreditam nisso? Pode dizer amém, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Apóstolo, o senhor está querendo estimular minha alma? Apóstolo, o senhor está querendo me animar? Não, estou querendo ensinar você a acreditar na palavra de Deus. Porque quem fala isso a seu respeito é Deus, não sou eu. Amém? Então só estou te mostrando aqui a promessa que está feita para você. Há um futuro bom para você, há um futuro bom para os seus filhos,
Há um futuro bom para a sua vida financeira. Há um futuro tremendo para você nas coisas espirituais. O seu ministério que você já fez para Deus já é bastante coisa. Tem gente aqui que já trabalhou anos para Deus. Eu já estou para mais de 21 anos trabalhando para Jesus. Mas eu quero dizer, tanto o que eu fiz quanto o que você fez, ainda não é nada perto do que Deus vai fazer através de nós. Quantos acreditam nisso? Então dá um aplauso ao Senhor. Deus vai te usar ainda de forma poderosa. Deus vai te usar de uma forma poderosa, mas você não pode voltar para trás. Você não pode dar marcha ré, engatar ré e começar a desmentir o avivamento que foi projetado para a sua vida. Você não pode desprezar a conquista que Deus tem entregue a você. Porque muitas vezes as pessoas fazem conquistas no presente e elas esquecem que existe um esforço de fé e de trabalho para que essa conquista redunde no futuro ainda melhor. Então quando a pessoa faz uma conquista, ela senta em cima da conquista, se acomoda e pensa que a conquista é eterna. Mas eu quero dizer para você, as conquistas só são eternas se a gente mantiver o nosso nível de fé ainda colocado lá em Deus, firmado em Deus. Se eu volto para trás, se eu começo a descredibilizar a Deus, se eu começo a não reconhecer o que Deus fez, se eu começo a não lutar mais para que Deus faça mais, eu começo a voltar para trás. Eu começo a voltar ao passado. Então o que Deus está falando com você hoje, Igreja El Shaddai? Não volte ao passado. Não retroceda. Não esmoreça na sua fé. Não deixe o nível da sua busca por Deus. Amém? E avance, porque há um futuro de esperança preparado para cada um de nós. Vamos repetir isso? Diga: Deus tem um futuro de esperança preparado para mim. Vamos repetir de novo? Diga: Deus tem um futuro de esperança preparado para nós. Dá um aplauso ao Senhor. Isso pode equivaler à frase que diz assim: os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Você acredita nisso? Talvez você está vivendo aí uma angústia, uma aflição, uma dor muito grande. Mas existem dias de paz, existem dias de alegria, existem dias de regozijo preparados para você no coração de Deus. E se você simplesmente mantiver a sua fé apoiada em Deus, seu nível de busca a Deus, da forma como foi no princípio e como é hoje, Deus vai te ampliar mais e mais. Esse futuro vai se transformar numa realidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: por que a esperança para nós? Olha para ela. Tem gente que está olhando para mim? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: por que a esperança para nós? São 3 motivos principais. Fala para ela, são 3 motivos principais. Primeiro motivo, porque há esperança para nós. Esse é o motivo alicerce, esse é o motivo base. Porque o Senhor nos ama. Amém? É o mesmo fundamento da palavra de domingo passado. Porque o Senhor nos ama, Ele vai nos santificar, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos restaurar, Ele vai trazer a nossa família para a presença dEle, Ele vai trazer uma multidão de filhos legítimos, porque Ele se agrada de nós. Amém? Deus tem prazer na nossa vida, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Olha o que diz aqui, ó: com amor eterno. Diga: amor eterno. Amor eterno quer dizer assim, um amor todo dia, todo mês, todo ano, para sempre. Para sempre. Amém? Ou seja, é um amor que não muda. É um amor que não muda quando você acerta, quando você erra.
quando você adora, quando você não está muito afim de adorar, quando você é fiel, quando você é infiel, Ele continua te amando do mesmo jeito. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus por nós é incondicional. E nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor Benito canta lindamente essa música. Então, porque o Senhor nos ama, Ele vai projetar um futuro melhor para nós. Ele vai projetar um futuro melhor para a nossa família. Olha o que Ele diz aqui: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O que é benignidade? Benignidade é a capacidade plena de Deus de fazer o bem. Deus, Ele tem uma capacidade inigualável de fazer o bem a nós. E o projeto dele é nos fazer o bem. Às vezes a gente pensa que as tribulações, as provas, as lutas são um descuido de Deus, são um esquecimento de Deus, a ponto de alguém murmurar e dizer: Deus se esqueceu de mim. Deus jamais se esquece de nós. Ele diz na sua palavra: eu jamais te esquecerei, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Amém? Então, Ele é um Pai que vela por nós. E Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Jeremias 29, de 10 a 14, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para o nosso futuro são pensamentos de paz. São pensamentos de alegria, são pensamentos de melhora, são pensamentos de mudança das circunstâncias negativas. Qual é o projeto de Deus? Fazer milagres na sua vida. Mudar as circunstâncias ruins. Mudar tudo aquilo que te aflige, mudar tudo aquilo que te oprime. Mudar o que te escraviza. Para quê? Para que através desses milagres o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Só tem testemunho para dar, querido, a respeito de Jesus, quem tem experiência de milagres. Porque algumas pessoas não têm testemunhos para dar? Porque elas não têm experiências com Deus. Porque elas não conhecem a Deus, esse Deus de poder que opera nas nossas vidas. Elas conhecem um Deus que elas conhecem teoricamente, elas conhecem um Deus de ouvir falar. Mas nós não, nós conhecemos um Deus que realiza na nossa vida maravilhas. E porque a gente sabe que não só Ele nos ama, mas Ele tem o poder de mudar as circunstâncias, é que a gente deve acreditar mais ainda que Ele tem um futuro melhor para nós. Amém? Segundo motivo pelo qual nós devemos ter esperança. Porque Deus tem o poder de nos restaurar e de realizar na nossa vida o novo. Amém? De fazer na nossa vida milagres criativos. A palavra diz que Deus é um Deus que cria todas as coisas. Ele, antes de ser Senhor, Ele é um Deus criador. Então, como que vai ser isso? Deus vai criar algo. Deus vai gerar uma circunstância nova. Deus vai surpreender o seu coração com uma novidade que você não esperava, que você não imaginava que Ele fosse fazer. Quantos recebem? Pode dar um aplauso a Jesus. Diga: eu recebo isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Estou falando para você falar isso porque isso é uma palavra profética. Queridos, Ele é criador, então Ele cria circunstâncias. A palavra diz que Ele cria caminhos onde não há caminhos. Ele abre portas onde não existem portas. Amém? E Ele altera do jeito que Ele quer as circunstâncias. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Então aquilo que ninguém imagina que Deus vai fazer, Ele faz. E era assim com Jesus. Os discípulos estavam lá morrendo, desesperados, no meio de uma tempestade. E de repente Jesus vem andando sobre as águas, passeando. Imagina Jesus andando. Os discípulos lá pensando: vamos morrer, a tempestade vai acabar com a gente. E Jesus todo tranquilão andando sobre as águas.
Eles estavam imaginando, Jesus vai vir com um barco maior para resgatar a gente. Mas Jesus vem andando sobre as águas. Então, Ele é um Deus que sempre vem de uma forma que a gente não imagina. Ele faz coisas que a gente não espera, porque Ele é um Deus de sobrenatural. Jesus tinha morrido, estavam os discípulos lá apavorados, com medo de serem apanhados também pela fúria de Roma, pela ira de Roma. Estavam com medo de ser crucificados iguais a Jesus, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus. Todo mundo lá desanimado, sem esperança, sem perspectiva. E agora, nosso líder morreu, nosso líder pereceu. O que vai ser de nós? Nós vamos ser tragados também, mortos também. Aquela esperança da libertação, aquela esperança de Jesus ser um líder de uma revolução que libertasse Israel de Roma, foi para dentro do túmulo. E agora o que vai ser de nós? Sem nenhuma perspectiva de socorro, chega Jesus, atravessa a parede, porque já havia ressuscitado, e fala: paz seja neste lugar. Eu quero declarar que porque Jesus está presente na sua vida, na hora da sua maior angústia, no momento da sua maior tribulação, quando você já estiver dizendo: não tem mais jeito para mim, agora a empresa quebrou, agora o casamento acabou, agora meu filho não volta nunca mais, Jesus vai entrar na sua vida e vai dizer: paz seja na sua vida, paz seja na sua família, paz seja nos seus negócios, paz seja sobre você, porque eu te amo. Dá um aplauso a Ele. Ele é um Deus que nos surpreende. E por que eu devo ter esperança? Não só porque Ele me ama, mas porque eu sei que Ele tem o poder para mudar todas as coisas. Quando acaba a jurisdição do homem, começa a de Deus. Quando você diz para Deus: até agora eu lutei com todas as minhas forças, daqui para frente não dá mais, agora é contigo, é a hora em que Ele vem e faz um milagre. É a hora em que Ele muda todas as circunstâncias através de um sobrenatural. E eu quero declarar que esse sobrenatural está vindo na tua direção. Terceiro e último motivo porque há esperança para nós, por causa da ressurreição. Amém? Não há nada que atormente mais a existência humana do que a perspectiva do encontro com a morte. Todo mundo que nasce, já nasce sabendo que um dia vai morrer. E o tempo é uma coisa implacável. O tempo é uma coisa que não tem como ser mudada. O relógio não para. Todos nós aqui sabemos que a cada minuto e a cada dia que passa, a cada minuto, hora e dia, a gente está mais perto da morte. Tá ou não está? Ninguém gosta de enterro. Você gosta? Você tem prazer de ficar lá no enterro? Olhando aquele caixão descer? Você gosta daquilo lá? Não tem uma pessoa que goste daquilo. Por quê? Porque você sabe que você vai passar por aquilo. E aquilo é simplesmente horrível. A morte é uma das coisas, uma das consequências mais horríveis geradas pelo pecado. Só que essa é uma visão horrível. Essa é uma coisa horrível do ponto de vista de uma verdade natural. Mas há uma verdade espiritual que anula completamente o poder da morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. A morte foi tragada lá na cruz. E porque Ele vive, há esperança para o meu e para o seu amanhã. Jesus ressuscitou. Aleluia! Dá um aplauso bem forte a Ele. A morte veio como consequência do pecado. Mas o pecado e a morte foram vencidos na cruz do Calvário. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque nem a cruz nem o túmulo puderam deter o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, queridos, se a morte é o inimigo mais terrível e a morte já foi vencida, eu quero te dar uma boa notícia: todos os outros seus inimigos serão entregues nas suas mãos. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. A doença vai ser entregue nas suas mãos.
A angústia vai ser entregue nas suas mãos. A desunião lá na sua casa vai ser entregue nas suas mãos. A falta de dinheiro vai ser entregue nas suas mãos. O endividamento vai ser entregue nas suas mãos. Aquele que está te oprimindo vai ser entregue nas suas mãos, porque vai virar seu discípulo. Você crê nisso? Você tem que crer, porque você serve a um Deus vitorioso. Um Deus que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o diabo. Amém? Então, a morte de todas as coisas sepulta a esperança. Ou seja, a morte consolida para os seres humanos normais, naturais. A morte consolida a ideia do fim. Para as pessoas do mundo, a morte é o fim, acabou. Ali. E a gente muitas vezes tem que ser levado ali como um instrumento de Deus, um canal do Espírito Santo para dizer para as pessoas, isso aqui não é o fim, isso aqui é só uma passagem. Não é? O que a gente faz, a gente sempre conforta as pessoas. Então, por causa de todas essas coisas, há esperança para o teu futuro. Amém? Olha o que está dizendo aqui o versículo 31, capítulo 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, igreja El Shaddai. Diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os territórios, para os teus territórios. Amém? É a palavra de esperança dada por Deus a um povo que tinha uma nação que estava desfilhada, que os filhos foram levados cativos. Você sabe que hoje uma das maiores dores que existe no coração das pessoas aí no mundo é terem filhos separados dos pais, às vezes dentro da própria casa. Porque os filhos vivem dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas eles estão sequestrados por uma mentalidade que os faz ficar o dia inteiro fechado no quarto, o dia inteiro olhando para isso aqui, ó. O filho nem fala com o pai, o filho nem olha para a cara da mãe, só olha para isso aqui o dia inteiro. Isso é um sequestro do seu filho. Isso é um roubo da sua herança. E que Deus nos livre desse mal. Que nas nossas famílias haja unidade, haja diálogo, haja harmonia, haja o prazer de trocarmos as informações. E você não tenha filhos educados pelo mundo virtual. Amém? Você tenha filhos educados pelo Espírito de Deus. Nos princípios do amor, da fé, da unidade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. Então, a maior dor das pessoas hoje são as famílias divididas. São os filhos sequestrados pelo mundo, sequestrados pelo diabo através da alienação, das drogas, filhos que não conversam com os pais, filhos magoados com seus pais. Graças a Deus, nós somos famílias preservadas desse mal. E se tem alguém aqui que porventura não pôde ser preservado desse mal, eu profetizo para você, Jeremias 31, 17. Você vai ser livre desse mal, porque os teus filhos vão voltar para os seus termos. Amém? Você recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. Com Jesus em nossas vidas não existe fim. Tudo é, na verdade, a possibilidade para um recomeço. Se tudo fracassou, pare de se lamentar, entregue esse passado para Deus e se lembre. Há um futuro de esperança prometido para mim. Há um futuro melhor preparado para mim. E comece já a viver esse futuro com um presente de aliança com Deus, com um presente de amor e de valorização a Deus. Porque se você se apegar a Deus, Deus vai te libertar, vai te curar, vai te transformar, vai fazer tudo que Ele deseja fazer na sua vida. O Salmo de número 91 diz: porque com amor Ele se apegou a mim, eu o libertarei, eu o sararei, eu o abençoarei com longevidade.
Quando a nossa vida é uma vida ligada a Deus, tudo na nossa vida coopera para o bem. E Deus vai restaurando todas as coisas. Então, tudo que parece ser um fim, com Jesus na nossa vida, na verdade é oportunidade para começar de novo e começar melhor. Se algo acabou, ou parece ter acabado, coloque isso nas mãos de Deus, pois quando fazemos isso, passamos a ser alimentados por Ele com esperança. Amém? O tempo do deserto, o tempo da luta, da prova, da dificuldade, ele dura um certo tempo. Mas nesse tempo você vai ser alimentado com a esperança. Você não vai perder sua esperança. E nem vai perder a bênção do que Deus tem preparado para você em nome de Jesus. Tem gente que diz, mas eu perdi o emprego. Deus está preparando um emprego melhor para você. Meu casamento acabou. Talvez seja uma quebra para haver uma verdadeira restauração. Agora, se vai existir a restauração ou não, com essa pessoa, eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus tem o compromisso e a promessa de te fazer feliz. Quando eu cheguei na igreja, eu queria muito que Deus me fizesse feliz com uma pessoa. E Deus me sustentou. Deus me alimentou com esperança durante 5 anos. Para no final de 5 anos dizer assim, você vai ser feliz. Mas não vai ser do seu jeito nem com a pessoa que você quer. Vai ser do meu jeito com a pessoa que eu tenho para você. Amém? E aí Deus restaurou a minha sorte. Então, se você tem alguma ligação com o passado, se tem alguém com quem você se relacionou no passado, um casamento que acabou, um relacionamento onde você foi deixado, entregue isso nas mãos de Deus. E saiba que essa pessoa voltando ou não voltando, o compromisso de Deus é te fazer feliz. E seja com essa pessoa, seja com uma nova pessoa, Deus vai te fazer feliz. Você se alegra com isso? Dá um aplauso ao Senhor. Apóstolo, mas eu estou com o meu nome sujo. Então, talvez seja uma oportunidade para você, nesse processo, aprender a administrar melhor as coisas. E aprender que você não pode administrar a sua vida de uma forma só racional. Você tem que aprender a administrar pela fé. A Bíblia diz, meu justo viverá pela fé. E a fé não é ser inconsequente de irmos lá comprar coisas que nós não podemos pagar. E dizer, eu sou de Jesus e depois Jesus paga para mim. Não. Administrar pela fé é ter essa consciência de que Deus é supridor. E de que se nós formos fiéis a Ele, se nós formos zelosos dos princípios dEle, nunca vai nos faltar nada. Amém? Então talvez a situação de nome sujo que você está vivendo aí é para você parar de administrar com a razão e aprender a viver pela fé. Administrar pela fé. E o que você deve fazer? Pedir para Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Me ensina a viver pela fé. Me ajuda a administrar minha vida com fé. Amém? Deus semeia esperança em nosso coração através das suas promessas. Mas o que transforma a esperança em realidade é o exercício de uma fé com obras. Amém? Quando nós perseveramos em crer nas promessas de Deus e nós damos passos de fé, nós temos na nossa vida atitudes de fé, o que acontece? A nossa esperança se converte em realidade. A esperança é a expectativa, mas a fé é a certeza. Amém? Então quero dizer que você não só vai viver sendo nutrido no seu espírito por Deus com esperança. A esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor para você, para sua família, para todos que você ama. Mas Deus também vai te abençoar com uma fé inabalável, que vai fazer com que a esperança de Deus para sua vida se transforme em realidade. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. A esperança é fruto de crermos na palavra. Porém, a fé é o resultado de praticarmos a palavra. Quanto mais você praticar a palavra, mais Deus vai potencializar a sua fé. E quanto mais fé você tiver, mais milagres vão acontecer na sua vida. Amém? Jesus, Ele é a nossa esperança. Vamos repetir isso? Diga comigo, Jesus é a nossa esperança. De uma vida plena na terra e de uma vida eterna
no céu. Quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Então essa é a palavra que Jesus tem para nós nessa manhã. Há um futuro de esperança para você, Igreja El Shaddai.